Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje a gente vai começar a falar propriamente da biodiversidade, certo? Dos organismos que compõem o nosso planeta, tá? Então a gente vai começar a falar dos animais. Então a gente pode falar que os animais têm dois grupos. Um grupo que a gente chama de invertebrados e outro grupo que a gente chama de vertebrados. Tá? O grupo dos vertebrados ele é caracterizado pela presença de uma estrutura que é chamada de vértebra, uma coluna vertebral. Tá? Os animais que não têm essa coluna são chamados de invertebrados. A gente vai começar a estudar esses animais. Os primeiros animais invertebrados que a gente vai estudar são os poríferos. Tá? Eles pertencem a um filo que a gente conhece como Porífera, certo? Então, como exemplo, a gente tem o nosso famoso querido Bob Esponja. Então, o Bob Esponja, ele é um porífero. Ele é, no desenho, ele é um porífero, tá? Mas na vida real, ele não é bem assim, tá ok? Então, vamos lá para as características gerais desse grupo. Esse grupo tem um nome chamado de porífera. Então, o nome porífera quer dizer portador de poros. Então, ele é um animal que ele apresenta poros, certo? Esses poros são espalhados por todo o corpo do animal. Esses poros têm a função de permitir a entrada de água no corpo deles, tá? Então, esses animais são representados pelas esponjas. Então, as esponjas são os animais mais simples que a gente pode encontrar na natureza, certo? Então, eles apresentam uma assimetria, ou seja, o corpo deles não é regular, então eles apresentam a simetria assimétrica, tá? Eles apresentam um corpo assimétrico. Eles não têm tecidos verdadeiros, porém suas células estão organizadas para exercer funções distintas. Apesar de não ter tecido verdadeiro, tá? O tecido é uma estrutura que vai apresentar uma estrutura específica e uma função. Nesse aqui não temos esses tecidos, porém a gente tem uma organização das células em divisões de trabalhos, tá? Então apresentam células totipotentes. O que isso quer dizer? Qualquer célula é capaz de se transformar em outra célula. Por exemplo, quando o animal sofre algum ferimento, as células que estão ao redor conseguem se regenerar por causa desse poder que as células têm, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um porífera marinho. É aqui uma esponja que a gente encontra em ambientes aquáticos, certo? Então, nós conhecemos aproximadamente 10 mil espécies. Todas elas são aquáticas, ou seja, vivem debaixo d'água, na água doce ou na água salgada. A grande maioria é encontrada na água salgada. Algumas poucas espécies são encontradas em ambientes de água doce, certo? Então, esses animais, eles são bentônicos. O que isso quer dizer? Eles estão presos em algum substrato. Estão presos em uma rocha, num pedaço de madeira, enterrados na areia, tá? Então, são sésseis. Eles não se movem. Ou quando se movem muito, muito pouco. Algumas esponjas conseguem caminhar, digamos assim, 4 milímetros por ano. É quase nada. Tá? Então, eles são sésseis, eles vivem presos em alguma coisa, certo? São animais filtradores. O que é isso? A água passa pelo corpo deles e eles conseguem capturar as partículas que estão suspensas na água. Assim eles conseguem capturar seu alimento. Então, mas aqui temos umas outras fotos das esponjas que a gente pode encontrar na água. Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu passar para cá para a gente poder ver melhor. Então, essas esponjas, elas apresentam uma cavidade interna, um espaço dentro delas. Esse espaço vai ser por onde a água vai passar. A água vai entrar, vai passar pelo corpo do animal,
vai entrar nesse espaço, que é chamado de espongiocele ou átrio, e essa água ela vai sair do animal por uma abertura superior chamada de ósculo. Então a água teórica praticamente passa pelo poro, entra nesse átrio e sai por esse ósculo, por essa abertura maior chamada de ósculo. Tá? Então, isso aqui não é uma cavidade digestiva. Eles não têm sistema digestivo. Tá? Não tem sistema digestivo, não tem sistema circulatório, não tem nenhum sistema. Tudo é feito com base nas células, certo? Não tem nenhum sistema especializado, não tem sistema nervoso, não tem sistema circulatório, não tem sistema circulatório, não tem sistema esquelético, tá? Mas existem algumas estruturas que vão sustentar o corpo do animal. Então tá aqui, eu tenho que a água vai passar pelo poro que está aqui, ó, vai entrar na espongiocele e vai sair, certo? A principal característica desses animais é uma célulazinha chamada de coanócito. Esse coanócito aqui, ele apresenta um flagelo. O que seria um flagelo? É como se fosse um chicote. É um chicote comprido que vai bater. E quando esse chicote bate, ele faz com que a água se movimente. Então essa setinha azul que vocês estão vendo aqui, ó. A água entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Certo? Então, isso aqui é a movimentação da água. Essa movimentação da água é gerada pelo batimento do flagelo dessa célulazinha chamada de coanócito. Então, o tamanho dessas esponjas pode variar de poucos centímetros até alguns poucos metros de comprimento. Então, a maior das esponjas a gente pode encontrar até 2 metros de comprimento, certo? E a menor delas tem cerca de 10 centímetros. As esponjas apresentam também as mais variadas formas e as mais variadas cores. As cores são dadas por elas mesmas ou por alguns organismos que estão associados ao seu corpo. Esses organismos a gente chama de endocibionte. Geralmente são algumas algas que vão fornecer alimento para esse porífero, tá? Então tá aqui outro exemplo de porífero. Então nos poríferos nós temos basicamente isso aqui, ó. Então aqui eu tenho uma foto, é um desenho do porífero, tá? Então esse aqui é um corpo, ele parece um jarrinho, certo? Então ele é um jarrinho cheio de furos. Então eu tenho aqui uma célula que faz o furo, que é chamada de porócito, tá? Por onde a água entra. Aqui eu tenho o átrio. E aqui eu tenho o ósculo. A água sai por aqui. Então nessa parte interna aqui nós temos as células chamadas de coanócitos, que são essas aqui, ó. Que tem um flagelo e esse flagelo fica batendo e a água vai subindo e passando pelo corpo do animal. É dessa água que ele tira todo o oxigênio, é por essa água que ele tira todos os nutrientes, daí são filtradores, e é por esse fluxo de água que ele elimina os restos alimentares e gás carbônico e outras substâncias também tóxicas para eles, certo? Nas esponjas tem no interior do corpo, nessa parte central aqui da parede do corpo, existe uma estrutura chamada de espículas. Essas espículas é que vão dar rigidez ao organismo, tá? Então a gente tem aqui agora os poríferos apresentam um endoesqueleto bem desenvolvido. O que seria um endoesqueleto? Seria um esqueleto que está dentro do corpo deles. E ele é formado basicamente por duas coisas, tá? A composição principal dos poríferos é constituído por uma proteína conhecida como espongina, é o que vai dar a maciez da esponja, e elementos mais durinhos chamados de espículas ou escleras,
certo? Então tá aqui, essa aqui é uma esponja marinha formada apenas por espongina, ela era maciazinha, certo? Então esse esqueleto ele pode ser ou só espongina, ou só espícula, ou uma mistura dos dois, certo? Quanto mais espículas tiver, mais durinha vai ser essa esponja. Isso vai depender da espécie de esponja. E essas esponjas têm o nome de esponja porque também são utilizadas como material de limpeza, limpava casas, objetos e até propriamente utilizava-se para tomar banho. As esponjas que nós temos hoje são baseadas nas esponjas que a gente tem no mar, tá? Então, como eu falei para vocês, o corpo dela é muito simples e todas as substâncias, todas as trocas de substâncias que entram e saem, são tudo feitas por difusão. Tá? Não existe um sistema circulatório, não existe um sistema respiratório. Quem faz isso é a água que está circulando pelo corpo do animal. É a partir da água que ele tira o alimento, e a partir da água que ele tira o oxigênio para a respiração, e a partir da água que ele elimina todas as substâncias tóxicas. Tranquilo? Vou ficar um pouquinho aqui em cima do Bob Esponja, mas só por enquanto. Então, em algumas células desempenham esse papel, tá? Então, existem algumas células que também transportam alimentos, porém, a maior parte desse transporte é feito por difusão, certo? Reprodução. Esses animais, eles apresentam dois tipos de reprodução. Uma reprodução que eu chamo de clonal, que isso quer dizer, vão formar clones, e é uma reprodução assexuada, não tem sexo. Então aqui eu vou formar clones. O animal ele se divide em vários animais iguais a ele. E essa reprodução também pode ser sexuada. Tem sexo, formação de gametas, certo? Na reprodução clonal, ela pode ocorrer de três tipos, ou três formas de reprodução assexuada. A primeira delas é a fragmentação, onde pedacinhos de esponja vão gerar novas esponjas. Por exemplo, uma pedra cai ou alguma coisa cai na esponja e destrói a esponja, os pedacinhos vão gerar novas esponjas, certo? O brotamento não é tão comum, mas acontece. Então, o pequeno broto se desenvolve de lado da esponja, esse broto se destaca da esponja e sai e cresce e formando uma nova esponja. E existe uma gemulação, como se fosse uma espécie de semente. Algumas células se agrupam quando a esponja sente que o ambiente não está legal. Algumas células se agrupam, formam uma pequena cápsula, e essa cápsula é uma forma de resistência, certo? Que quando as situações voltam a ser toleráveis, elas voltam a crescer e gerar uma nova esponja, tá? Então tá aqui, ó, o brotamento, ou a fragmentação, perdão, onde eu tenho pedaços de esponjas vão gerar novas esponjas. Nós temos aqui o brotamento. Deixa eu vir para cá, onde eu tenho um pequeno broto se formando aqui, ó, pequeno broto se formando. Esse broto se destaca e gera uma nova esponja. E nós temos aqui a gemulação, que é a forma de resistência, certo? Tá aqui, ó. Essa forma de resistência sai, forma uma espécie de semente chamada de gêmula, e essa gêmula, quando o ambiente está propício, ela cresce e gera um novo indivíduo. Tranquilo? E na reprodução sexuada, esses animais, eles são, deixa eu vir para cá para não atrapalhar vocês, eles apresentam os sexos num indivíduo só. Então, eles são monóicos, são hermafroditas. Então, eu tenho a parte masculina e a parte feminina no mesmo animal, tá? Porém, eles se fecundam de forma cruzada. Eles não se autofecundam. A autofecundação ela é ruim para a espécie. Então, eles lançam esses gametas. Então, o organismo produz gametas e esses gametas são lançados. Parte do ano
ele lança espermatozoides e parte do ano ele produz ovos, tá? Alguns deles. Então, na hora de expelir os espermatozoides, ele libera os espermatozoides pela corrente de água. Então, a água também leva o espermatozoide para fora e o espermatozoide vai nadando até chegar no óvulo. Tá? Então, eu tenho com fecundação interna e essa fecundação é cruzada, ela vai ocorrer dentro do animal. Tem a formação de uma larvinha, essa larvinha sai, vai para outro local e começa a crescer e gerar uma nova espécie, uma nova esponja. Tranquilo? Então, tenho aqui a fecundação, tá? Reprodução sexuada. Então, uma célula, um organismo, ele nesse momento está macho, tá? Esse aqui no momento está fêmea. Então, o espermatozoide sai pelo ósculo, nada em direção ao óvulo, fecunda, forma-se uma pequena larva e essa larva se fixa em algum local, começa a crescer e gerar um novo indivíduo. Certo? Tranquilo? Então, isso aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se vê na próxima aula. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e seus amigos e até a próxima. E agradeço a atenção de todos novamente. Até a próxima e falou, criançada. Tchau, tchau.